identidade. Logo quando se fala de identidade, hoje fala-se do cartão de cidadão. Primeiro falava-se do bilhete de identidade. Hoje é o cartão de cidadão que se mete numa máquina e está lá a vida toda. Quem é o pai, a mãe, tudo, os avós, está lá tudo. Mas eu vou-lhe perguntar: qual a identidade? Essa é uma identidade terrena, mas eu quero lhe falar de uma identidade espiritual. Porque não é a identidade terrena na nossa vida que nos vai levar com Deus a outro nível. Então a pergunta que muitas pessoas fazem é: quem eu sou? E outra pergunta é: para onde vou? Bem, muitas pessoas gastam a vida toda para tentar e para responder a estas simples perguntas. É impressionante que muitos de nós chegamos à idade adulta sem conseguir responder a nenhuma, ou ter nenhuma pista para onde nós vamos e quem nós somos. Que é um grande problema na vida de uma pessoa, porque não tem identidade. Assim como há pessoas que não têm identidade no mundo em que vivem, há muitos cristãos que não têm identidade espiritual. Sabe, uma das questões mais relevantes da vida, a meu ver, gira em torno da compreensão da identidade de cada um de nós. Sabe, nós temos uma... Como é que eu hei de usar a palavra? Somos abençoados. Temos um privilégio de sermos criados pelo Deus artista. O maior artista que existe no mundo. Quando há um artista, o metem em cartazes, em imagem, porque ele é artista. Glória a Deus. Eu costumo dizer, fui criado pelo maior artista que existe, que é Deus. Se alguém tem alguma coisa a reclamar em relação ao meu ser, reclamo com Deus. Foi Ele que me desenhou, foi Ele que me criou, Ele é o meu artista. Sabe, Ele nos fez a cada um de nós com um design único. Único. Somos obra de Deus, criados com uma identidade própria. Diga comigo, eu tenho uma identidade própria. Para quê? Para cumprir com um propósito aqui na Terra. Sabe, a partir do conhecimento de Deus conseguimos compreender a nossa identidade e o propósito pelo qual somos, como somos e para qual finalidade existimos. Para que finalidade nós existimos? Lá em João 1,12 diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ora, nós éramos criaturas criados por Deus, mas o nosso Adão e a nossa Eva lá tiveram a coragem de desobedecer a Deus, de fazer aquilo que Deus nos tinha mandado e tinha proibido. E claro, saímos da presença de Deus. Mas glória a Deus, hoje aqueles que têm Jesus Cristo são filhos de Deus. Têm uma identidade própria. Bem, eu hoje gostaria de compartilhar um pouco a respeito desse assunto e por isso gostaria de citar 3 questões cruciais que estão interligadas dentro desse termo. Primeiro, quem eu sou?
Diga lá, quem eu sou? Não sou eu, é você. Não é para... Eu tenho que saber quem eu sou e você tem que saber quem você é. Porque muitas vezes não sabemos quem somos e agimos como se outros. Quantos de vocês já disseram assim, eu gostava de ser como aquela pessoa? Esqueça, nunca vai ser como ela, porque não foi para isso que Deus a criou. Deus criou para ser você mesmo. Segundo, qual é o meu dom, o talento ou a minha habilidade? Terceiro, como unir estas questões com vista à identificação e cumprimento do meu propósito de vida? Sabe, eu ainda vou olhando aqui para as minhas notas, antes eu pregava assim, mas agora Deus faz milagres, mas fez um milagre, agora eu vou ter que ir no caminho dele. Amém? Tenho que louvar a Deus por isso. Não merece a pena, agora não faço nada. Não, louva a Deus por aquilo que Deus já fez e Deus vai fazer o resto. Não merece a pena estar a choramingar diante dos outros, não. Deus já fez, glória a Deus. Deus vai fazer o resto. E que não seja eu a impedir que Deus faça. Você não pode impedir que Deus faça na sua vida. Bem, eu creio que se tivermos estas 3 simples questões esclarecidas, certamente iremos avançar muito na nossa vida e até se você tiver uma chamada de ministério, nessa chamada. De qualquer maneira, o convido a refletir sobre este assunto, na esperança de que seja edificado, instigado a buscar estas respostas em Deus, caso você não as tenha ainda. Vamos para o Salmo 139, verso 14 a 17. Eu gosto disto. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Eu te louvarei, porque de um modo assombroso e maravilhoso fui feito, fui criado. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui feito, entretecido das profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosas me são, ó Deus, os teus pensamentos, quão grandes são o sermos deles. É a soma deles, é a soma deles. Quão grande é a soma deles. Sabe, este salmo expressa muito bem sobre o assunto da nossa reflexão e nos traz uma fundamentação importante sobre a qual eu gostaria de ressaltar, deixar pelo menos 2 pontos. Identidade e propósito. Não sei se hoje vou conseguir chegar até o final, depois fica para outra vez. Primeiro, fomos criados por Deus. Segundo, para cumprir um propósito. Diga comigo, eu fui criado e... Diga, eu fui criado por Deus. Segundo, diga, para cumprir um propósito. Você sabe que aquilo que nós falamos é importante? Sabe, o conhecimento de Deus e o nosso relacionamento com Ele
nos dá um entendimento muito claro da nossa identidade. E isso é libertador, para que possamos romper de factos e nos alinharmos aos pensamentos e propósitos dele a nosso respeito. Porque muitas vezes estamos alinhados com pensamentos do mundo, com pensamentos que não são nossos, pensamentos que vêm até à nossa cabeça através de outras pessoas, através de outras coisas, e não estamos alinhados com os pensamentos de Deus. Por isso Deus nos deu a sua palavra, para estarmos alinhados com a sua palavra. Sabe, Jesus é o nosso maior exemplo. É o exemplo de alguém que teve sua identidade sustentada em seu relacionamento com o Pai e caminhou integralmente dentro disso. Bem, olha, hoje até, não é hoje que é o dia do Pai? Não? Mas está quase. Se não é, está quase. Então, hoje é o dia do Pai. Ora, se fazem uma festa tão grande aos pais terrenos, por que é que não vamos fazer também nós uma festa grande ao nosso Pai Celestial? Diz a palavra de Deus, ainda que uma mãe e um pai abandonem um filho, o Pai Celestial cuida dele. Aleluia. Vamos lá para Filipenses 2, 5 a 11. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que tendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Quão importante é, muitas vezes, nos esvaziar-nos de nós mesmos para nos enchermos de Deus. Oh pastor, nunca tinha pensado isso. Jesus próprio se esvaziou dele próprio para vir a esta terra. Sabe, constantemente somos bombardeados com verdades a nosso respeito, baseadas em factos, padrões, pensamentos humanos estabelecidos para nós mesmos ou pela sociedade que nos cerca, que nos levam a viver uma eterna comparação com os outros. De facto, somos cercados por verdades que nem sempre são fundamentadas na verdade. Ou seja, na palavra de Deus. E por isso andamos em círculos e não fluímos na vida. Porque não estamos sustentados na verdade. Andamos aos círculos. O que é que a Bíblia diz a nosso respeito? Primeiro, somos criados por Deus. Já vimos lá no Salmo 139. Eu vou ler só o versículo 13, que diz assim: pois possuíste os meus rins, cobriste-me no ventre da minha mãe, eu te louvarei, porque de modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Oh, glória a Deus! Como é bom! Então, segundo, criados à imagem de Deus. Fomos criados à imagem, à semelhança de Deus. Pastor, onde é que isso está escrito? Como é que eu posso saber isso? Gênesis capítulo 1, verso 27. E criou Deus o homem à sua imagem. À imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Diga, eu fui criado à imagem e à semelhança de Deus. Diga aí à pessoa que está ao seu lado: se tens alguma coisa a reclamar, reclama com Deus. Podemos brincar, não podemos? Se Deus o criou assim, não vamos reclamar de nós próprios, nem reclamar do outro.
O terceiro ponto. Nova criatura. Ah, pastor, agora é que eu queria ser novo, mas já tenho tanta idade. Sabe, quando recebemos Jesus Cristo, somos uma nova criatura. Mas eu não dei por nada no meu corpo que se fez novo. Atenção, o que se fez novo foi o seu espírito, que foi renovado, foi recriado. Porque nós temos um espírito, uma alma e um corpo. As pessoas dizem corpo, alma e espírito. Não, não. Começa ao contrário. Espírito, alma e corpo. O espírito é mais importante que o nosso corpo. Vou-lhe perguntar, quem é que quer viver eternamente? São poucos. Os outros não levantaram a mão. Eu quero viver eternamente. Mas tenho a certeza, eu sei que não vou viver eternamente com este corpo. Oh pastor, como é que você está a dizer isso? Sim, vou viver eternamente com Deus, porque o meu espírito vai viver eternamente com Deus. Agora vou-lhe dizer uma coisa ainda mais complicada. Se você pudesse sair do seu corpo e ver o seu corpo, você dizia, somos dois, então eu estou aqui e estou ali. Porque aquilo que vai viver, eu não estou a falar de nada esquisito, estou a falar daquilo que eu já vivi. Não estou a falar daquilo que os outros viveram. Eu não falo daquilo que os outros viveram. Aquilo que os outros viveram são eles. Eu vivi. Quando eu disse, eu quero conhecer Jesus Cristo a sério e quero sentir aquilo que eles sentem, porque eu não quero. Fui para o meio do mato com um carro e na minha juventude disse, eu quero sentir. Não sei quanto tempo lá tive, não sei o que é que pronto, só sei que vi algumas coisas e senti algumas coisas e disse, não, Jesus mais eu não vou deixar. Por isso, quando nós sabemos, e depois ao lermos a Bíblia, estudarmos a Bíblia, este corpo vai passar. Vai ser restaurado, vai ser tudo, para poder ir à presença de Deus. Eu quero ir viver eternamente com Deus. Por isso, diz lá, João 1,12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quantos somos feitos de Deus? 2 Coríntios 5,17, diz assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Glória a Deus. A velha criatura já passou, tudo se fez novo. Quão importante é que sejamos uma nova criatura. As coisas velhas, o poder do pecado já passou, porque no momento que nós recebemos Jesus Cristo, o maior milagre acontece. Você pode dizer, pastor, o maior milagre? Eu nunca vi ninguém se levantar de uma cadeira de rodas, nunca vi. Bem, olha, eu já vi. Mas eu ainda considero o maior milagre é que eu estava morto e ressuscitei. Não estou a falar do que me aconteceu agora. Estou a falar da minha juventude, quando eu estava morto nos meus pecados, na minha velha vida, sem Deus neste mundo, e eu encontrei Jesus Cristo e ressuscitei. Agora voltei a ressuscitar neste corpo, mas isso é outra coisa. Quem cai e dá com a cabeça, pronto, está sujeito. Mas sabe, quando você sabe quem você é em Cristo, Deus cuida de si. Quando você anda de fé em fé, quando você anda de confissão da palavra em confissão da palavra, em declarar quem você é, quando você sabe a identidade que você tem, a identidade de filho, quem você é, sabe, mediante a palavra criativa de Deus, os que aceitam Jesus Cristo pela fé são feitos novas criaturas, pertencendo totalmente a Deus e constituindo o seu povo. Quando recebo Jesus, eu faço parte do povo de Deus, onde impera o Espírito Santo de Deus. O cristão é uma nova criatura, renovado segundo a imagem de Deus. Logo,
O ponto 4. Filhos e herdeiros de Deus. Filhos e herdeiros de Deus. Sabe, nesta terra, muitas vezes, quando somos herdeiros, ainda temos que resolver muita coisa. Papéis e mais isto, e mais aquilo, e mais outra coisa. Mas isso é naturalmente. Mas como filhos de Deus e herdeiros, Deus também nos dá as coisas para sermos herdeiros. Se somos filhos de Deus, nós temos, primeiro, o Espírito Santo que vem viver dentro de nós. Temos autoridade. Pastor, autoridade para quê? Para expulsar os demónios? Para expulsar o diabo? Ele é um mentiroso. Ele é que vem mentir. Oh, pastor, mas eu tenho medo de expulsar o diabo. Ei! Precisa ter um encontro real e saber quem é. Porque aquele que tem um encontro real com Jesus Cristo sabe quem é, tem a autoridade e vai dizer ao diabo: fora daqui no nome de Jesus Cristo. Eu te resisto no nome de Jesus Cristo. Porque Jesus me deu poder, me deu autoridade. Jesus disse: irão, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Sabe, nós temos que ter esta consciência. Um dia chegou alguém ao pé de mim e disse-me: olha, dizem que você ora pelas pessoas e você cura as pessoas. Já não oro por si. Porque você não sabe quem cura, não sou eu. Eu não curo ninguém. Mas eu já vi o pastor. Mas quem cura é Jesus Cristo, é o Espírito Santo de Deus. Temos que ter essa consciência dentro de nós. Somos filhos, fazemos as coisas que Ele manda, mas quem faz é Ele. Pastor, até quando nós ordenamos aos demónios, ao espírito maligno para ir embora, a Satanás que saia da nossa vida, nós damos a autoridade e os anjos de Deus, pum. Deus enviou anjos, tem anjos nesta terra para nos servirem. Nós só precisamos de falar. Precisamos de saber quem somos. Precisamos de saber quem eu sou. Sabe, a verdade que Deus é nosso Pai Celestial e que nós somos seus filhos é uma das maiores revelações do Novo Testamento. Em João, 1 de João, capítulo 3, verso 1 e 2, diz assim: vede com grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque assim como é, o veremos. Sabe, Jesus ressuscitou, teve um corpo glorificado e foi para o céu. Andou cá, falou com os discípulos. Sabe, eu tenho estado a orar, a meditar, e eu sei que nós somos chamados cristãos, crentes, mas eu acho que os cristãos e os crentes têm que aprender a ser mais discípulos, porque Jesus veio chamar discípulos. E se nós não formos discípulos, formos só crentes, eu acho que não chega. Jesus disse: ide e fazei discípulos. Temos de ser discípulos. Hoje não vamos falar sobre isso. Um dia pode ser que a gente fale sobre ser discípulo, porque é algo. Bem, eu pus aqui alguns pontos sobre este ponto. Ser filho de Deus é o privilégio mais sublime da nossa salvação. Ser filho de Deus é a base da nossa fé e confiança em Deus e da nossa esperança na glória futura. Como filhos de Deus, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Terceiro, Deus quer que nos tornemos cada vez mais conscientes, mediante o Espírito Santo, o Espírito de adoração, de que somos seus filhos. Quão importante é nós sermos
adoradores. Quão importante é nós estarmos na casa do Pai todos os domingos, reunidos e adorarmos a Deus. Quão importante é lá em casa nós adorarmos a Deus. A adoração é algo tremendo. Quarto, somos filhos de Deus. Sermos filhos de Deus é a base da nossa disciplina pelo Pai e a razão de vivermos para agradar a Deus. O alvo final de Deus, ao nos tornar seus filhos, é salvar-nos para sempre. Que maravilha! Quem é que está agradecido de ser salvo para sempre? Nós temos de estar agradecidos por aquilo que Ele fez. Mas temos que saber a nossa identidade. Gálatas 4:1 diz assim: digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até ao tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, andávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Quem é que sabe que foi adotado? Fomos adotados por Cristo Jesus. Sabe, um filho, uma criança, quando é adotada num casal, aquilo tudo fica escrito. Sabe o que é que acontece? Tem direito a tudo o que os pais têm. Quantos têm a certeza que foram adotados em Jesus Cristo? Temos direito a tudo o que é do Pai. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Oh, glória a Deus. Assim que já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo Jesus. Levanta a sua mão para o céu e diga: eu sou um herdeiro por Cristo Jesus. Amém? Temos direito por Cristo. Vamos para o nosso quinto ponto da mensagem. Tesouro particular de Deus. Oi. Somos um tesouro particular de Deus. Lá no livro de Êxodo, capítulo 19, versos 5 e 6, diz assim: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Se vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo, estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Quão importante é, sabe, quão importante é ouvir a voz de Deus. Oh, pastor, como é que eu ouço a voz de Deus? Sabe, nós temos uma bênção muito grande. Sabe qual é? No momento que nós recebemos Jesus Cristo, nascemos de novo, o Espírito Santo de Deus vem viver dentro de nós. Claro, ainda não somos batizados com a evidência de falar em novas línguas, isso, mas o Espírito Santo vai viver dentro de nós, nessa altura. Logo somos templo do Espírito Santo. Templo de Deus, onde o Espírito de Deus habita. Diga aí ao seu irmão: cuidado com o seu corpo. É templo do Espírito de Deus. Aleluia. Ponto 6. Livres. Quem é que gosta de ser livre? Cuidado àquilo que você gosta de ser livre. Porque nas coisas do mundo, atenção, há que pôr. Somos livres em Cristo. Gálatas capítulo 5, verso 1. Diz assim: estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. Está
estai, pois, firmes. Sabe, isto é uma coluna, mas ela não está firme. Mas se você pudesse ver um dos pilares que estão aqui, são firmes. E não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Glória a Deus. Deus nos tirou das trevas, nos transportou para o seu reino, para nós o servirmos e não para voltarmos para lá. Sétimo, estou quase a terminar. Templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6, 19 e 20 diz assim: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Agora que se estragou tudo. Porque diz, não sois de vós mesmos. Eu pensava que quem mandava em mim era eu, fazia aquilo que eu queria. Cuidado, somos o templo do Espírito Santo. Eu costumo dizer, às vezes é melhor ser Deus a mandar do que eu a mandar. Às vezes é melhor ser Deus a decidir do que eu a decidir. Vamos continuar. Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Diga, meta a sua mão assim e diga assim: o meu corpo não é meu. O meu espírito não é meu. É de Deus. Sabe, se somos cristãos, nosso corpo é uma morada pessoal do Espírito Santo. Oh, pastor, como é que eu... Romanos 8, 9 a 11 diz assim: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Oh, pastor, não estou na carne, mas eu sinto a carne. Eu sinto. É verdade que nós sentimos a carne, mas não podemos viver pelos desejos da carne. Temos que viver pelo Espírito. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto. Por causa do pecado, mas se o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus, habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Cuidado com o nosso corpo, cuidado com a nossa maneira de viver, cuidado com a nossa maneira de falar, cuidado com a nossa maneira de agir, cuidado com a nossa maneira de andar. Sabe, podemos ver que o Espírito é o selo de Deus em nós e que nós lhe pertencemos. Por isso devemos viver de tal maneira que glorifiquemos a Deus em nosso corpo. Vamos ao ponto 8. Amigos de Deus. Amigos de Deus. Quem eu sou? Um amigo de Deus. Vou fazer uma pergunta. Aqui na Terra, quando você tem amigos, você quer ofender os seus amigos? Você quer maltratar os seus amigos? Quer fazer aquilo que não lhes agrada? Não. São seus amigos. Mas nós somos amigos de Deus. João 15:15 diz assim: já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor,
mas tenho-vos chamado amigos. Repara, não somos nós que dizemos que somos amigos de Deus. Deus é que nos chama de amigos. Porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Sabe, tudo aquilo que Jesus ouviu do Pai, Ele nos fez conhecer, saber. E vou-lhe dizer mais, deixou para nós desfrutarmos. Deixou para nós agirmos. Deixou para nós fazermos. Vamos para o 9º ponto, que é o último. Sacerdócio real. Quão importante é? Sacerdócio real. 1 de Pedro, capítulo 2, versos 5 a 9. Mas também, vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Oh, que bênção! Sabe, o sacerdócio, lá no Velho Testamento, era restrito a uma minoria qualificada. A sua atividade distintiva, era oferecer sacrifícios a Deus, em prol do seu povo, comunicar-se diretamente com Deus. O povo não se podia comunicar diretamente com Deus, mas comunicava-se através dos sacerdotes. Agora, por Jesus Cristo, todo o cristão é constituído sacerdote para o serviço de Deus. Levanta a sua mão e diga: eu sou um sacerdote. O sacerdote é chamado para fazer os sacrifícios. Às vezes, quando não nos apetece louvar a Deus, louva a Deus. Quando não apetece orar em línguas, ora em línguas. Quando não apetece vir à igreja, venha à igreja. Está para fazer um sacrifício. Sabe, se calhar muitos pensam que eu, quando estive aqui, o mês de agosto para mim está em branco, não me lembro de nada. Quando tivemos aqui parece que a primeira conferência, a escola que tivemos, que para mim foi fácil. Não foi. Eu podia ter dito: não estou em condições, fico em casa. Mas eu disse: não, eu quero lá estar. Para mim foi cansativo, olhava para as pessoas, não os conhecia, não sabia quem era, mas para mim foi cansativo. Mas eu disse: não, eu vou fazer um sacrifício diante de Deus. E vou estar ali a ouvir a palavra, e vou estar a adorar a Deus, e vou estar... E Deus... Sabe? Certamente é libertador quando nos alinhamos com a palavra de Deus e entendemos quem somos em Cristo. Jovens, miúdos, têm de saber quem você é em Cristo. Quão importante é sabermos quem somos em Cristo. A identidade. Sabemos, sou um filho de Deus. Uau! Não sei se sou, se não sou. Não. Tenho que saber quem sou. Quem eu sou. Sabe, quando vamos e temos a oportunidade de expulsar demónios, o diabo vai dizer: tu não tens poder nenhum, tu não podes fazer isso, tu não podes fazer aquilo. Sabe porque é que eu estou a dizer? Porque já ouvi isso acontecer. Até já ouvi: sai daqui! Se eu não sei quem sou, fico a olhar para aquilo e dizer assim: então eu estou aqui a mais.
Mas quando eu sei quem sou, eu vou dizer, não, quem está aqui a mais és tu, porque eu sou um filho de Deus, lavado pelo sangue de Jesus Cristo, Jesus me deu autoridade, eu tenho autoridade e te expulso daqui no nome de Jesus Cristo. Se eu não sei quem sou, olha, vai ver se isto vai dar ou não. Fé não é isso. Fé é você saber aquilo que a palavra de Deus diz a respeito de si e você agir de acordo com a palavra de Deus. Sabe, baseados nesta compreensão da nossa identidade, podemos chegar a algumas conclusões a respeito da nossa identidade em Cristo. Aleluia! Sabe, quando nós temos a identidade de Cristo na nossa vida, sabemos quem somos, estamos preparados para ser discípulos. Não só crentes, mas discípulos. Sabe, se você quer dizer assim, eu sou discípulo, eu quero ser um discípulo, verdadeiro assim como aqueles discípulos foram que andavam com Jesus, cuidado. Porque Jesus disse a alguns, vai, vende tudo quanto tem, dá aos pobres e segue-me. Quando estavam muita gente à volta de Jesus, muitos se foram embora. E Jesus se voltou para os discípulos e disse, vocês também querem ir? Vão. Senhor, tu tens a palavra da vida, o pão da vida, tu tens tudo para nós. O que é que nós vamos fazer? É melhor ficar contigo ou que ficar com eles. Quão importante é saber quem somos, saber a quem servimos.